Salve, salve, bem-amadas, bem-vindas ao nosso 12º dia dos 21 dias para bem-amar-se. E hoje, nosso quarto e último dia da natureza selvagem, essa natureza profunda que está mexendo aí com toda luz e sombra. E a gente já foi tão além, tão nas entranhas, né, que hoje eu quero pegar um pouco mais leve e também aliviar um pouco nós e contar alguns causos para vocês novamente. Então, primeiro, eu não sei se vocês já leram Osho, se vocês gostam, mas teve uma vez que eu li um livro dele e que ele falava que se você quer saber como está o inconsciente coletivo de um lugar, observe o rio desse lugar, porque o rio é a vida, é por onde corre a vida, né? A água é a grande mãe fluindo, né? Um fluxo contínuo. E nosso corpo é composto por quase, acho que 80, 75% de água. As marés, né? A gente pode viver sem comer, mas sem beber água e sem oxigênio a gente morre. Então a água é vida. E eu lembro que eu tinha passado acho que uma semana na montanha, assim, totalmente sem internet, sem nada, e tava lendo esse livro do Osho, li isso. E aí quando eu tava voltando para São Paulo, entrando na Marginal Tietê, né, veio aquele cheiro, veio o rio, e eu lembro que eu chorava, me veio uma dor de olhar para minha cidade e pensar, gente, é assim que tá o inconsciente coletivo da minha cidade, da cidade onde eu moro. E aí depois de um tempo, eu não lembro onde que eu tinha visto, que falava mesmo que a gente veja um lugar feio, é muito importante, a gente contribui muito com o plano espiritual e com o inconsciente coletivo, a gente imaginar exatamente o contrário. E eu acho que aí eu já estava morando fora, e aí cada vez que eu vinha para São Paulo, né, uma vez por ano mais ou menos, eu passava, né, eu ficava na casa de uma amiga e eu cruzava uma ponte a pé para ir num parque. E aí eu sempre parava lá em cima da ponte e ficava visualizando o rio limpo, o rio purificado, o rio com vida ao redor, né? Porque todas as sociedades sempre foram construídas ao redor de rios, porque a água é, como é que se diz? A água do rio, a água doce, né? Serve para agricultura também. Então os povos, além de cultivar peixes, enfim, os povos sempre iam se construindo ao redor de rios. Então eu comecei a imaginar. E por que eu estou contando isso agora? Porque muito do que a gente nem imagina, das dores que a gente carrega, tem a ver com esse inconsciente coletivo. Muitas vezes as dores não são nossas exatamente, de uma experiência nossa, mas a gente capta, porque, né, somos todos interligados, estamos todos conectados, somos tudo a energia. Então muitas coisas, às vezes, a gente se conecta desse inconsciente coletivo doente. Eu acho que quem viaja bastante, já foi para diferentes países, consegue claramente perceber, né? Quando a gente chega numa cidade nova, a gente sente o ar, a gente sente diferente, a gente percebe muitas coisas diferentes. E quanto mais sensível e mais conectado com a intuição, com as emoções, mais a gente fica vulnerável ao ambiente externo, assim, né? Eu lembro quando eu cheguei em Portugal, eu conheci um massagista muito legal, e ele me falava muito isso, que eu falava, nossa, todos os brasileiros que eu conheço, logo que chegam aqui para morar, que chegavam em Lisboa, né, eu falava, sempre faz, os brasileiros ficam 3 meses deprimidos, assim, até se adaptar. E aí ele falava, me contou isso, falou, Portugal tem uma energia yin, os brasileiros têm uma energia yang. Né? Então quando eles chegam aqui, o yang deles tem que dar uma baixadinha para se alinhar com o yin português. E aí essa sensação para nós brasileiros era tipo de uma deprê, né? Mas não é. É simplesmente essa frequência, esse inconsciente coletivo que a gente não vê, mas em algum nível a gente percebe, a gente capta. Então, é, são é muito importante a gente entender esse poder do inconsciente coletivo, porque é isso, quanto mais a gente se conecta
com nós, mas a gente vai percebendo o outro e tudo ao nosso redor, e a gente vai se dando conta que de fato estamos todos conectados, que de fato, apesar de você não ter jogado lixo lá no rio, você faz parte desse inconsciente coletivo, e que uma vez que você se torna responsável, né, e consciente dessa informação, você ganha esse conhecimento, você então pode começar a trabalhar de outra forma para contribuir positivamente para o inconsciente coletivo, né, para contribuir de uma nova forma. Então, muitas coisas a gente não tem acesso, e por sabedoria até da vida, do plano espiritual, que a gente não sabe de tudo. E imagina se a gente soubesse, lembrasse todas as pessoas que a gente já matou, todas as vezes que mataram a gente, quem foi parar na fogueira, quem foi queimada na fogueira, quem morreu de câncer, quem... A gente não conseguiria, né? A gente não teria maturidade para viver a vida assim. Por isso que eu sempre falo, conheço muitas pessoas que chegam para mim e falam: ah, eu queria muito lembrar de vidas passadas e queria muito saber o que eu fui, o que eu fiz. Eu falei: minha filha, olha, tudo que você precisa para aprender, você tem nessa vida. Se eu digo isso por experiência própria, porque eu também já fui essa pessoa extremamente curiosa e chafurdei. E depois falei: ups, e agora? O que eu faço com todo esse monte de informação? E aí me veio essa sabedoria, que a gente não precisa, tem um porquê, as coisas chegam, se alguma informação dessas tem que chegar, ela chega no tempo certo, na hora certa, elas chegam a nós. E a gente não precisa forçar conhecimentos. Então, amadas, tô aqui para mais uma vez lembrar e reforçar a importância da gente cultivar os pensamentos positivos, da gente trabalhar afirmações que sejam post-its, da gente sempre que puder, que fizer sentido, trazer o Ho'oponopono para as nossas vidas, para a gente ir limpando, porque é um trabalho, assim, enquanto estivermos vivas, estaremos fazendo isso. Agora, um outro caso que eu queria contar, que também tem a ver com o Ho'oponopono e com a ancestralidade, uns tempos atrás eu fiz um curso maravilhoso e que nele eu aprendi, falava que mesmo que a gente não saiba, mesmo os nossos antepassados, né, ancestrais, avó, mesmo pode ser pai e mãe, morreram, a gente continua conectado com eles. E se eles não receberam a atenção, amor, o reconhecimento da existência deles, eles continuam num plano inferior, eles não conseguem acessar a luz. E enquanto eles não vão para esse plano superior, de alguma forma eles seguem interferindo em toda a nossa linhagem que está aqui presente na Terra. E aí nesse curso o professor explicava isso, e aí ele falava que era pra gente fazer 21 dias de Ho'oponopono, pensando primeiro no nosso pai, daí na família, daí nos pais do pai, daí depois nos pais dos avós e depois com a mãe, durante 21 dias. E eu fiz. Eu não conheci nenhum dos meus avós. E depois dos 21 dias, eu vou dizer pra vocês que muitas coisas aconteceram nas minhas famílias, principalmente na família da minha mãe. Na família do meu pai tava pra tentar vender fazia 3 anos, um monte de coisa. De repente as coisas foi assim, um dominó de vendas, de tudo que ele queria vender. Todos os planos dele que estavam empacados há anos, deslancharam. E do lado da minha mãe eu tinha um primo com questões de drogas, que estava desaparecido há mais de uma década. Ele reapareceu. Minhas primas, irmãs dele, que tinham vários problemas, várias brigas, eles se entenderam. Aí tinha uma outra prima que também tinha várias questões, estavam há 4 anos afastada. Eles todos se integraram, irmãos, se entenderam e se juntaram de novo. E por que eu tô contando isso? Porque, bom, além do Ho'oponopono que agora vocês já conhecem, é isso, mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não saiba, quando a gente emana essas palavras de amor, quando a gente coloca essa intenção, está sim saindo ondas, estamos sim elevando a nossa frequência, está sim tudo conectado, não importa se aqui nesse plano ou em outros, estamos todos conectados. E é muito importante a gente trabalhar esse perdão, trabalhar esse amor
e reconhecer os outros. E tem uma frase de um líder espiritual que eu gosto muito, que ele diz assim: você vai saber que você está curado de verdade quando você olhar no fundo dos olhos do seu pai ou no fundo dos olhos da sua mãe e você conseguir dizer obrigado ou obrigada, né, por absolutamente tudo. O dia que você consegue falar isso vindo realmente do fundo do coração, do fundo da alma, é porque você já transmutou aí muita coisa. Então essa é a mensagem de hoje, amadas. Vamos passar para a tarefa. Um beijo no coração de vocês e até amanhã na natureza corporal, que agora a gente vai mudar a vibe. Beijos!